projeto do Florinda Cast surgiu de uma sugestão do meu marido, no caso você, e rapidamente eu já gostei da ideia, já abracei a causa, já fui planejando como eu faria, que formato seria, qual nome eu daria para o projeto. Esse projeto é exclusivamente para mulheres, mas é claro que a gente abre uma exceção para os homens também. Por que eu escolhi fazer isso para as mulheres? Primeiro que as mulheres me inspiram, eu acho que elas são fortes e ao mesmo tempo delicadas, e eu sou uma admiradora das mulheres. Então eu quis fazer um formato exclusivo para elas, porque eu acredito que existem muitos temas que podem ser explorados, que podem ser discutidos e que podem ser aprendidos pelas mulheres, e eu quero proporcionar isso, eu quero facilitar isso. Para escolher o nome, eu pensei num nome que ao mesmo tempo fosse divertido e também amável. E eu acredito que o Florinda traz essa diversão quando a gente lembra do seriado do Chaves. A dona Florinda, ela era bem divertida, ao mesmo tempo que ela era brava, ela era também trabalhadora, apaixonada, e traz essa diversão. E amável porque Florinda significa flor ou aquela que floresce. Eu achei esse significado muito bonito e eu quis trazer isso. Diversão e amabilidade também. A minha expectativa com o podcast é inspirar mulheres. Eu sei que todas nós temos histórias inspiradoras e encorajadoras, e eu quero trazer a oportunidade de mulheres contarem as suas histórias para inspirar outras mulheres. Uma mulher encorajada, uma mulher inspirada, ela inspira outras mulheres, ela inspira homens, ela inspira crianças, ela inspira onde quer que ela passe. Eu investi muito carinho e dedicação nesse projeto. Eu espero que ele seja uma bênção na sua vida e que ele possa te inspirar a florescer. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Florinda Cast, um podcast que recebe mulheres que inspiram outras mulheres com as suas histórias. Hoje nós temos a honra de receber aqui no nosso estúdio, gente, uma mulher belíssima. Ela é serena, delicada, ela é divertida, ela é médica, atua na área de nutrologia. Se eu tiver errada com os nomes, me corrija. E endocrinologia, porque essas palavras já ficam meio confusas aqui. Nós estamos falando de Ariane Cosa. Seja muito bem-vinda, Ariane. Obrigada, Joyce. É um prazer estar aqui, né? Uma honra nesse podcast, esse canal que você tem. E, inclusive, eu falei para você no início, vou repetir, vim em homenagem. Ai, gente, que linda. Ela veio de Florinda. É, porque eu acho que todas nós mulheres florescemos em alguns aspectos na nossa vida, ou se não em todos que a gente quiser, né? E aí eu acho muito interessante você trazer isso, destacando mulheres em tão diferentes camadas, né? Pelo que a gente já acompanha aqui. E é um prazer estar aqui. Ah, que linda, gente. Eu falei seu sobrenome certo? Falou. E eu não ousaria falar o seu outro sobrenome, que me deu curiosidade para saber como que pronuncia. Roxenborger, muita gente deixa, né? Fala, não, esse aí eu pulo, vou falar só o Né? Cosa. E eu ainda falei o Cosa no meio do caminho. Eu falei, ai meu Deus, será que eu tô pronunciando certo? Saiu certo. Acontece. Gente, olha só que sobrenome chique, meu Deus. Antes da gente continuar o nosso assunto, nós vamos passar para os nossos recadinhos. O nosso digníssimo diretor está aqui arrumando uma câmera. Enquanto isso, eu vou dar primeiro esse recado. Nós estamos em qual câmera, diretor? Eu vou dar primeiro o recadinho, depois o Luciano dá o recadinho dele. Você quer ter um ambiente mais cheiroso, mais agradável, ou na sua empresa, no seu consultório, ou na sua casa? Olha aqui, tem uma coisa muito legal para indicar para você. LV Aromas. Se você não tem o hábito de deixar a sua casa cheirosa, você vai seguir o meu conselho e vai adquirir. Nós vamos deixar aqui para você o Instagram da Lucélia Vaz, que é a idealizadora desse projeto. E ela é a. Eu sempre esqueço o nome, é a que faz a produtora? fraga. Não, não é a produtora, gente, eu sempre esqueço. Ela que elabora as Elaboradora. fragrâncias, as fragrâncias. Ela que elabora. Então,
Você quer ter um ambiente cheiroso? Tá aqui, ó. Fica a dica, Lucélia Vaz, LV Aromas. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer uma propaganda mais digna para minha tia. É minha tia que faz. Porque aromatizador, aroma, aí eu esqueço as coisas, eu não sou boa. Eu já falei para Letícia uma vez, eu falei assim, Letícia, eu não sei fazer propaganda, eu tento, é igual falar o ditado, nunca sai do jeito que eu espero. Agora nós temos um outro patrocinador do nosso programa. Quem é, meu digníssimo diretor? É a nossa querida Antec Telecom, que sem Antec Telecom não conseguiríamos fazer projeto nenhum, né? Tudo que a gente vai fazer, Tec Telecom tá junto. O que a gente precisa para transmitir ou postar simplesmente, precisa de uma internet de qualidade que dê ali um bom upload, principalmente para live, né? Para quando a gente vai fazer o podcast ao vivo, se não tiver um upload assim bom. E outra coisa, um problema que a gente enfrenta na região é a consistência. Porque às vezes ele dá picos, né? De qualidade, de repente cai de novo e aí no meio da live trava. E com a Tec Telecom a gente não sofre desse problema aí. Se você está assistindo e tá ruim em casa, é porque a sua internet não é Antec Telecom. Da outra vez eu consegui fazer uma propaganda para a Antec razoável, né? Não embananei muito. A Eu não sou melhor, boa a disso. melhor propaganda é o pessoal estar assistindo o podcast com qualidade e sem travar nada. Pronto. Agora eu vou fazer uma reivindicação aqui. Passa. Você vai colocar uma câmera aí para mostrar você enquanto você estiver falando, porque fica estranho você só uma voz falando e mostrando a gente aqui. Eu sou contra. Não, eu sou a favor. Eu Porque sou a eu vou ter favor que me também. Né? Sou a arrumar. favor também. Vou ter que me arrumar, me maquiar para o podcast. Vou ter que vir bem vestido, aí eu não vou. Meu Deus, que dificuldade é essa, menino? Vou ter que me ajeitar, me maquiar. Ai, sim. Passar perfume. É, né, seu engraçadinho. Ah, e eu quero também pedir. Estamos em qual câmera? Estamos na central. Queremos pedir para que você se inscreva no nosso canal, se inscreva aí no canal do YouTube, nos acompanhe também no Instagram, lá no Instagram é florinda.cast. Você vai dar uma força para a gente crescer esse canal e ele se tornar mais relevante aqui no YouTube, para o YouTube recomendar para mais pessoas. Olha que legal. E compartilha também esse conteúdo com alguém, porque eu tenho certeza que vai ser interessantíssimo. Se a pessoa quiser assistir um outro podcast alternativo, assim, que fala de negócios, do lado business, tem? É verdade, agora nós finalmente temos o nosso TakeCast com o Luciano Faustino. Finalmente, irmãos. Custou, mas foi. Parabéns, tem só um episódio. Então, tá bom. Recados dados, gente. Vou me justificar aqui, porque nós estamos falando com uma médica. Ó, já começa assim, médica. Eu estou com uma doutora. Ela trabalha na área de nutrologia e endocrinologia, e ela vai nos situar o que que é cada uma dessas coisas. E eu passo uma vergonha de quê? De comprar amendoim chinês e bis. Bis. Tô morrendo de vergonha, doutora Ariane. Já passamos Me uma vergonha desculpe, dessa, era né? para ter trazido fruta, mas aí na correria eu nem lembrei. Não tem problema, não. Eu falei, somos humanos, todo mundo come, então tá tudo certo. A gente já tinha passado uma semelhante, né? Sim, com a Com a Demilda, Demilda. nutricionista, nós levamos batata frita. Olha só. Ai, meu Deus. Um dia a gente se redime. Então, vamos lá. Para quem não sabe, o que o médico nutrólogo ele trabalha e qual que é a área, né, da endocrinologia, o que faz, situa pra gente o que cada uma dessas. Não, mas antes disso, doutora Ariane, eu queria saber assim, o que motivou você a buscar a medicina como sua profissão? Por que você escolheu a medicina? Então, a medicina veio assim de uma forma muito inesperada para mim, porque desde que eu saí do ensino fundamental para o ensino médio, minha vontade era fazer engenharia civil. Nada a ver com medicina, né? Nada. Eu tinha muita vontade de fazer engenharia civil, no ensino médio eu gostava muito de matemática, era boa em matemática, tanto é que meus professores também me incentivavam. E no ensino médio, eu estava passando por aquela fase que eu acho que todo adolescente passa, né? Aquela fase meio rebeldezinha com os pais, aquela fase meio assim que você quer estar vivendo o que os amiguinhos estão vivendo. E eu sou filha única.
E meus pais sempre foram bem rígidos comigo, então não deixava eu sair, não deixava eu fazer as coisas, então eu ficava assim, né? Já aquela adolescentezinha mais revoltada em casa. E aí eu comecei a participar de um grupo da Igreja Católica de Confresa, que é uma igreja redentorista, né? Então, assim, na época, eu participando lá do grupo de jovens, teve um evento em Confresa, não vou lembrar o ano, faz muitos anos atrás, chamado DNJ, que é o Dia Nacional da Juventude. E aí, nesse evento, eu fui participar. E assim, eu falo que a partir dali, o porquê que eu tô trazendo esse gancho do porquê que eu escolhi a medicina falando sobre isso. A partir dali, quando eu fui nesse Dia, né, Nacional da Juventude, foi quando eu virei minha chave da primeira vez que eu tive a experiência com o Espírito Santo. Porque até então nunca tinha acontecido. Ia na igreja, mas não sabia o que que era, como que era sentir. E no DNJ foi quando isso aconteceu. Que é algo que a gente só quem sente que sabe explicar, é algo inexplicável, né? E aí, de lá para cá, lá nesse evento, quando eu estava, né, nessa parte do Espírito Santo, nas orações, que tinham muitos momentos de oração, veio muito minha mãe, que minha mãe sempre foi muito católica, muito do terço, e minha mãe sempre muito calma, muito tranquila, muito serena. Eu acho que assim, se eu vi minha mãe nessa minha vida inteira irritada uma ou duas vezes, foi muito, que ela é assim, paz, paz. E eu já sou mais acelerada, puxei mais pro meu pai nessa parte de falar mais e ser mais acelerada. E aí lá eu lembrava muito da minha mãe e que assim, às vezes a forma quando eu vinha tratando mais grossa, mais ríspida nessa adolescente mais revoltada não era o certo, que o que eles queriam para mim era o melhor e assim, o Espírito Santo, Deus trouxe, tocou no meu coração sobre isso, que se fosse para depender de mim sozinha, deles falando, eu não teria chegado, né, a ver isso, né? E aí, quando eu voltei para casa, eu voltei outra pessoa. Assim, a gente tinha uma frase, que é uma frase que a gente usa muito até hoje, depois em todos os outros retiros, é Jesus te ama e eu também, né? Então, as primeiras coisas que eu cheguei falando para os meus pais foi isso, Jesus te ama e eu também. Aí eles já falaram, nossa, já valeu a pena ter ido, né? Como que mudou? E eu mudei muito. E nisso eu fui tendo, assim, me abrindo mais para o Espírito Santo, vim trabalhando o que ele tinha para trabalhar em mim. Nessa época, assim, eu perdi a necessidade de estar saindo com os meus amigos, foi uma época que eu fiquei dedicada realmente só à igreja, né, aos retiros da igreja, e pedindo muito discernimento da profissão. Porque daí aconteceu uma situação, né, tudo nessa mesma época, de um tio meu, vim do sul para cá, passar mal, que assim, até então a gente nunca tinha acessado a saúde, né, a saúde da nossa região, passar mal e eu ir no hospital com ele. E chegar lá, deu tudo certo, o tratamento foi certo, foi tudo certo. Logo depois eu precisei ir também, o tratamento foi certo, não que o tratamento não foi eficaz, né? Mas assim, o tratamento medicamentoso. Mas naqueles momentos que eu vivi com o meu tio e comigo, o tratamento que eu falo empático, né? O cuidado do médico, assim, com o paciente. Não só qual doença você tem e eu vou te tratar aqui, esse é o remédio. E aí e aquilo pegou no meu coração, que eu falei, nossa, se eu fosse médica, eu não ia ser assim. Eu quero acertar o tratamento e eu quero ser empática, eu quero acolher meu paciente. E aí aquilo pegou de uma forma muito forte. E aí, querendo ou não, me balançou. Eu falei, gente, e aí, se eu fosse médica e fosse diferente? Nada por acaso, porque tudo Deus vai fazendo tem um propósito. E aí eu pedi muito para Deus, nessa época, colocar no meu coração o que que era para eu fazer mesmo da minha vida, assim, da parte de carreira, porque eu tinha muito medo de começar uma faculdade e me frustrar e ver que não era aquilo e no meio da faculdade trancar a faculdade, ou às vezes terminar e não querer exercer, ou exercer uma profissão que eu não me identificasse, que eu não fosse feliz. Então eu comecei nessa parte da igreja a pedir muito para Deus, colocar no meu coração qual que era o propósito que ele tinha para mim. E aí, tinha um vestibular, o primeiro vestibular que eu ia prestar era até a primeira turma de engenharia na Nova Chavantina. E aí eu falei, primeira turma, provavelmente vai dar certo de eu passar. Nova Chavantina é bom porque fica perto de casa. E aí eu ia prestar o vestibular na minha cabeça certa de que eu ia passar, ia fazer engenharia, já estava, né, tudo planejado. E aí foi bem na época que surgiu o Retiro do Compromisso, que é um projeto bem conhecido aqui na nossa região. E aí o compromisso caiu bem no final de semana, que ia ser o vestibular. E aí era o primeiro compromisso de Confresa, como eu estava tão engajada na igreja assim, como assim eu não ia participar, né? E aí eu até falei para minha mãe, falei, mãe, e agora? Ou eu vou prestar o vestibular, ou eu vou pro retiro. Minha mãe foi a primeira a falar, falei assim, vai pro retiro, o vestibular você vai ter um monte para fazer. O retiro vai ser algo único, ainda mais que é o primeiro, vai ser diferente. Falei, tá, então eu vou pro retiro.
E aí lá no retiro, ela ainda falou, e lá no retiro pede para Deus mostrar se é isso mesmo, que ela sabia que eu já vinha, né, me questionando se realmente era isso. E aí no retiro eu pedi muito. E no retiro, assim, Deus colocou uma certeza tremenda no meu coração. Não restou dúvidas. Trouxe muito assim, vai para medicina porque assim é o que eu tenho para você. E com essa certeza que eu saí do compromisso, e depois as coisas foram fluindo, e por fim eu acabei fazendo medicina. Então, assim, foi algo muito confirmado de Deus no meu coração. E aí, quando eu fui para fazer, meus pais, assim, não queriam. Ao mesmo tempo que minha mãe queria, meu pai, por exemplo, não queria, porque filha única, né? A menininha do papai, de sair. Na época eles tinham um comércio, eles estavam querendo parar com o comércio, aí falaram para mim se eu não queria continuar tocando, por exemplo, comércio, porque eu já fui criada desde pequenininha lá dentro, já, né, trabalhava com eles, já sabia como que era. Falava, pai, comércio não quero tocar. Não, mas o negócio que você quiser tocar, a gente organiza para montar para você ficar. Porque ele não queria que eu fosse, né, filha única, e sair. Ou faz agronomia, que tinha agronomia, e meu pai é louco por terra, essas coisas. Ele, não, faz agronomia, fica por aqui. Eu, pai, não me vejo como agrônomo. O negócio, a parte do negócio até me balançou, que eu falei, o que eu quiser montar, ele é o que você quiser montar. Na época me despertou material de construção, pra você ter ideia. E aí eu até questionei, só que falei assim, não, não é isso, não é isso. Só que assim, o mesmo pai que pediu para eu ficar e às vezes tocar um negócio, era o pai que desde pequena eu cresci com a frase, Ariane, estuda. Porque seu estudo ninguém nunca vai tirar de você. Podem tirar tudo, até sua roupa, te deixar sem roupa na rua, mas com o estudo você vai recuperar tudo, tudo. Isso ninguém tira de você, o seu conhecimento, ninguém vai tirar ele da sua cabeça. Então, até falei para ele, pai, mas assim, não faz sentido você falar que era para eu ir estudar, né? E agora você querer que eu fique. Ele, não, mas é porque você sabe, a gente quer você aqui. Falei, não, eu quero ir. Falei, se eu não gostar, eu volto. Ele, não, aí não tem essa também, que é muito rígido, né? Ah, Se você for, se você não gostar, você vai fazer. Falei, não, tá. E daí fui. E quando deu os primeiros 6 meses que eu voltei, ele falou, e aí, trouxe suas coisas tudo? Você não vai voltar, não? Falei, não, pai, eu não me vejo fazendo outra coisa, se não fosse, assim, seguindo, né, essa carreira. E hoje dou graças a Deus mesmo, né, porque eu não me vejo, Joyce, trabalhando em outra área, eu não me vejo fazendo outra coisa. A gente até, quando tá dentro da medicina, pensa em empreender outras coisas, mas a parte, assim, falar que a minha vida mesmo, que pulsa meu coração, é a medicina. ai, que lindo, mas que história, hein? 360, né? Sim, Porque de uma coisa você foi para outra completamente diferente. sim, Que legal. E sim. tá, dentro da medicina nós temos um leque gigantesco de atuação. Uhum. Você foi conquistada pela nutrologia, agora pela endocrinologia. Por que essas áreas? Por que duas áreas? Então, tem um leque mesmo. Na época que eu passei pelo internato, que, assim, são os 2 últimos anos só dentro do hospital, que você vive mesmo as especialidades, né? Passando pelas especialidades, eu gostava de tudo, praticamente, tudo eu queria fazer. O que eu sempre tive certeza que eu não queria fazer era ginecologia e obstetrícia, que nunca despertou meu coração, psiquiatria e oncologia. Que eu falei, não, não, que eu já tinha certeza. Mas, assim, balancei pela cardiologia, balancei pela pediatria, nossa. E aí, o que que aconteceu? Eu terminei agora endócrino, depois do que nutrologia, mas endócrino foi a primeira especialidade que pulsou no meu coração. Dentro da faculdade, quando estava no internato, endocrinologia foi uma parte que eu gostei muito e eu tinha mais facilidade. Eu acho que tudo que acaba que a gente tem um pouco mais de facilidade é algo que desperta mais o nosso interesse, Uhum. né? E eu gostava muito. E aí eu falei, não, vou fazer endocrinologia. E a nutrologia é uma especialidade muito nova. Eu não conhecia na época do internato a nutrologia, eu tinha a endocrinologia. E aí, quando eu fui para ver sobre a questão da endocrinologia, de fazer residência, seria 2 anos e pouco de clínica médica, para depois você fazer uma subespecialidade que é endocrinologia, se eu fosse seguir assim a residência, né? Só que daí na época, já tantos anos longe de casa, eu queria vir para cá, queria ficar com os meus pais. Querendo ou não, assim, meus pais já não são bem novinhos, eles me tiveram um pouco mais tarde. Minha mãe me teve com 30 anos, e então, assim, não que eles estão velhos, mas o tempo tá passando muito rápido, né? E eu quis voltar. Então, eu decidi fazer endocrinologia e fazer pós-graduação. Falei, eu vou fazer pós-graduação. Vou fazer escolher pós que sejam boas, né? E vou me dedicar na pós-graduação. Enquanto isso, eu já vou trabalhando e já tô perto deles.
E aí foi endocrinologia, e eu comecei a fazer. No que eu comecei a fazer endocrinologia, eu conheci a nutrologia. Que daí muito se falava da nutrologia que elas se complementam, por isso das duas pós-graduação. Porque assim, a endocrinologia vê essa parte metabólica e hormonal, que é diabetes, tireoide, menopausa, tudo isso. E a nutrologia vem para essa parte que envolve também a endocrinologia, que é a obesidade, emagrecimento, a saúde relacionada à parte alimentar, que às vezes da nutrologia para o nutricionista muitas pessoas confundem, né? Porque o nutrólogo ele vê essa parte alimentar, ou os excessos ou a falta, né, do paciente. Só que daí não vem só para a parte só do cardápio, vem a parte laboratorial, a parte tudo aquilo por trás, né? Então assim, aí quando eu comecei a fazer endocrinologia, já estava fazendo endocrinologia, surgiu a nutrologia no Einstein. E aí eu falei, nossa, o Einstein, um sonho, né? E aí ela já ia abrir, por exemplo, comecei início do ano, ela ia abrir para começar processo seletivo, para começar depois de agosto, do Einstein. Aí eu peguei e me inscrevi, teve um processo seletivo, falei, se der certo eu tranco endocrinologia e vou fazer logo nutrologia. Daí eu fiquei encantada, falei, ainda mais que dei lá no Einstein, eu já quero fazer logo. E aí deu certo, passei no processo seletivo, e já comecei no mesmo ano. Aí, logo que eu fui para começar nutrologia, eu tranquei endocrinologia. Falei, depois que eu terminar nutrologia, eu volto e termino endocrinologia. E aí foi o que eu fiz. Aí foi um ano fazendo nutrologia. Praticamente todos os meses eu ia para São Paulo, porque ela tinha a opção de você fazer tanto híbrida quanto presencial. Só que ela dava essa flexibilidade. Um mês que você não pudesse ir presencial, você poderia fazer híbrida. E assim, me esforçava o máximo para todo mês estar lá, porque a experiência de estar lá é surreal. Você está dentro do hospital, você está dentro com os professores. Assim, é um outro mundo. É um outro mundo. Eu falo que abre um leque assim, que você fala assim, meu Deus, eu não sei nada, eu não vivi nada, isso aqui é um outro mundo. É assim, a medicina super avançada, né? Então, assim, é bom para trazer isso pra gente, porque traz mais essa sede de estudar, de ser melhor, porque acaba, eu acredito que se a gente fica só aqui, querendo ou não, a gente vai se acomodando, né? Vai se acostumando. E é interessante sair por isso, porque traz esse gás a mais, né? E aí fiz. E quando eu terminei, e aí eu já comecei a trabalhar, atender como nutróloga, né, nessa área da nutrologia. E aí quando deu, eu já retomei a endocrinologia para terminar. E agora eu finalizei a endocrinologia também. Então eu tô com as duas áreas. E eu falo assim, que é o casamento perfeito. As duas se complementam demais, porque muito endocrinologista trata a obesidade também, né? Porque também é uma área que a endocrinologia aborda, que é a obesidade. Mecanismo, por exemplo, de deficiência hormonal, às vezes, da endocrinologia, também vê na parte da nutrologia. Um professor nosso falou assim, que o nutrólogo lá professor nosso do Einstein falou bem assim, que a nutrologia, ela vem como se fosse abordando a nova clínica médica, que é composta por tudo. As pessoas vêm achando que é só obesidade, vêm achando que é só, por exemplo, ganho de massa muscular ou terapia de reposição hormonal, que é o que a maioria dos nutrólogos fazem. Só que assim, a gente vê tudo. Joyce, a gente tem que ver tudo. O histórico prévio de doença, querendo ou não, a gente ajusta medicamento de outras especialidades, a gente vê exames de outras especialidades, assim, ainda mais aqui na nossa região, que às vezes tem essa debilidade de todos os especialistas, né? Profissional que não tem aqui, a gente já vai manejando também. Então, assim, vê tudo, tudo, tudo. Da parte alimentar, da parte de hábitos de atividade física, da parte de como que tá o sono, de como que tá o intestino, é tudo, tudo. Ai, eu já tô querendo fazer uma consulta aqui. Vale a pena, viu? Já tô querendo fazer a consulta, levar minha mãe para fazer a consulta Já também. vamos, todo mundo, então. Vamos falar sobre obesidade, porque assim, eu acho que eu até ouvi alguém dizendo, mas eu não vou saber onde, porque eu ouço tanta coisa, é que a obesidade ela vai chegar para em pouco tempo e vai acometer metade da população mundial. Quando eu escutei isso, eu achei assim, como assim metade da população mundial ela vai ser obesa? Isso é um dado alarmante e assustador. Como que é isso? Por que que a gente está assim, chegando a esse ponto de metade da população mundial ser obesa? O que que você acha assim que pode estar acontecendo com a gente? É um dado que eles falam que 2030, né?
já vai ser metade, mais da metade da população mundial vai ser obesa. 2030 tá bem aí, a gente está em 2025, faltam Sim. 5 anos, né? Então, assim, não é algo tão distante. O porquê que eu acredito que isso esteja acontecendo? As pessoas estão cada vez mais sedentárias, né? Acontece muito. Por quê? Pelo ritmo frenético de trabalho, hoje em dia. Pessoas têm mais de um trabalho, e aí elas não conseguem organizar, às vezes, a rotina, colocar como prioridade a atividade física. E aí, isso é um dos fatores. Porque, assim, a obesidade, ela não tem uma causa só. Por exemplo, não é só o sedentarismo. É também a má alimentação, é a ansiedade, que tem sido assim, eu falo que é um dos mal, um mal do século, né? Eu falo que todos nós temos ansiedade, não tem acredito que não salve um que fala assim, não tenho, nem que seja um Sim. pouquinho a gente tem. E aí algumas pessoas da ansiedade, por exemplo, buscam conforto na alimentação, né? Aí já tá sedentário, acaba na correria do dia a dia, não consegue organizar direito, acaba comendo besteira. Excesso de industrializado. Hoje em dia a gente está em casa, é muito fácil. Você pedir um iFood, você pede né, alguns outros aplicativos que você já tem a sua refeição que chega ali. Geralmente é o quê? Pizza, lanche, nada nutritivo, nada saudável, porque ficou fácil, né? Então, assim, eu acredito que são um dos fatores. E a tendência é cada vez aumentar, né? Aumentar porque, assim, cada vez, tudo que eles estão podendo fazer industrializado, eles estão fazendo. E tá mais difícil você ver alguém descascando alguma coisa, é só desenlatando, abrindo, desensacando, né? E é interessante você mencionar sobre isso, porque há um tempo atrás a gente trabalhou um grupo de pessoas obesas aqui no município, quando eu ainda trabalhava no município. E aí, uma das queixas da maioria das pessoas era que comer saudável custava muito caro. E eu tive uma experiência recente, bem recente, com os primos que estavam aqui de férias. Nós saímos no mercado e nós fomos no mercado X, eu fiz as minhas compras, deu tantos reais. Vou chutar aqui um valor, R$ 200. E aí saí com um monte de sacolinha, e aí nós fomos num outro mercado, e aí eles foram fazer a comprinha deles. Nada assim, não é compra do mês, uma comprinha básica ali. Eles saíram com uma sacolinha, mas assim, quase o mesmo valor da minha compra. Eu tô chutando o valor de R$ 200, mas não lembro, só para assim, tipo, R$ 200, R$ 197. E eles saíram com uma sacola apenas. E eu saí com várias sacolas. Aí eu falei, isso é a vantagem de conviver com a nutricionista, que a Demilda é minha amiga, então ela sempre me dá dicas. Aí ela falou exatamente o que você falou. Descascar mais e desempacotar menos. Ai, tomei isso para minha vida, sabe? Uma coisa tão simples, porque as minhas eram bastante sacolas, porque tudo era para descascar praticamente, né? Frutas, verduras. Então, ficou uma compra cheia de sacolas, bem mais em conta do que a compra deles, que era o quê? Embutidos, né? Exatamente, de desempacotar, desenlatar, Sim, entendeu? sim. Então, não é uma justificativa falar que a alimentação saudável ela é mais cara, porque, de fato, ela não é mais cara. Você Não, acha, assim, não que... é. Vamos citar um exemplo assim que vem na minha cabeça agora, um exemplo bobo. É disso aí, que você falou, eu saí com mais sacolas e gastei basicamente a mesma coisa. Uma cartela de ovos, né? Não tô tendo muita noção de preço, mas assim, uma cartela de ovos, dá pra você comer aqueles ovos quanto tem, né? E é proteína e é mais saudável. E aí a pessoa sai lá com 2 quilos de salsicha, mais um presunto, mais um peito de peru, que é super industrializado. Então, assim, do saudável, de você sair com uma cartela de ovos, quantas vezes você vai comer aqueles ovos e o quanto ele é mais saudável, e do que, por exemplo, uma salsicha, um presunto. Então, são alguns dos exemplos que daí das escolhas que a gente pode fazer no supermercado, né? E que traz mais saúde. Porque, assim, não é só a questão da gente falar, daí, claro, a parte financeira, mas e a saúde? Porque, às vezes, o que a gente deixa de gastar agora, a gente acaba gastando lá na frente, né? Inclusive, que é o que as pessoas têm muito ainda não tem essa tomada de consciência, por exemplo, de fazer uma consulta, de fazer exames, nem que seja uma vez no ano, para ver como que tá tudo. Ah, não vou porque eu vou descobrir alguma coisa. É o que eu escuto muito. É Muito, mesmo? muito. Não, eu não vou porque eu não quero descobrir. Mas assim, não é mais fácil você descobrir algo que estiver no início
do que algo que depois vai estar mais avançado? Não é mais fácil você cuidar? E aí, que nem você falou, às vezes acho caro a alimentação saudável, acha caro investir na saúde, que isso é saúde. Ah, é caro, vamos falar agora, é caro uma mensalidade de uma academia. Mas é aquela mesma pessoa que falou que é caro, que é aquela pessoa que senta no bar e a mensalidade da academia fica muito mais do que a mensalidade da academia em uma sentada no bar. Assim, o que é aquela sentada no bar trouxe a mais de saúde do que um mês inteirinho fazendo atividade física? Né? Essa consciência que as pessoas têm que começar a ter. Ai, mas é chato quem fala sobre isso. Não, não é, é saúde mesmo, né? Só quem vive, é só olhar os dados, é só você ver num hospital. No hospital, geralmente, o obeso, ele vai para UTI e as chances dele são menores do que um paciente atleta, né? É comprovado cientificamente. Então, assim, a gente tem que cuidar. Tem que cuidar. E eu acho que a gente está ouvindo muito. Uma das coisas assim que eu acho que é mito, e você pode falar mais algumas coisas assim, é obesidade saudável. Duas palavras que elas não combinam na mesma frase, né? Obesidade saudável. E a gente meio que está querendo enfiar isso goela abaixo das pessoas, né? Que tem um tipo de obesidade que ela é saudável, por isso, por aquilo. O que você tem a falar nesse aspecto? Porque eu vi no seu Instagram você falando sobre isso, eu achei muito interessante. Sim, não existe obesidade saudável, que é o que eu falo lá. Não existe obesidade saudável. A pessoa, quando ela está obesa, ela tem mais predisposição a ter infarto, a ter AVC, porque os órgãos ali, eles estão todos sobrecarregados para fazer, assim, 2 vezes mais o trabalho que ele faria para um indivíduo que não estivesse obeso. O indivíduo que está obeso, ele está inflamado o tempo inteiro. O organismo está ali lutando contra aquilo que o paciente não se ajuda em alimentação. Então, não existe obesidade saudável. Como a gente já comentou, as pessoas antigas, os mais velhos, eu vou falar meus avós. Minha avó, quando me vê muito magrinha assim, "Ih, vai comer, tá doente. Tá doente, vai comer, tá muito magrinha, tem que estar mais gordinha. Gordinho que é saudável. E não é, né? Não é saúde. Então, assim, a nossa geração tem que entender que não é saúde. Beleza, os mais antigos, que às vezes não tiveram acesso à informação, né? A vida deles lá era bem diferente. Eles acreditarem nisso, mas a nossa geração não pode se enganar que a obesidade é saudável, né? Às vezes a gente acaba querendo encarar isso para a gente ficar confortável, se acomodar, não é saudável. Mas às vezes você vai fazer seus exames, você vai ver que suas vitaminas, você vai ver seus hormônios todos descontrolados, né? Todos desregulados, na verdade. Vai ver ali tem um pré-diabetes, colesterol tá aumentado. Faz uma ultrassom, tá lá aquela esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado. Quando isso acontece, a obesidade leva ao nível de acúmulo de gordura visceral. A gordura começa a ficar ali entre os órgãos, né? Depositar nos órgãos também. Então, assim, como que isso é saúde? Não é saúde, né? Nossa, é incrível isso, né? Porque a gente está olhando na perspectiva assim, fora de cada um, mas aí você tem a perspectiva de dentro da pessoa, né? O Uhum. sangue, você avalia o Uhum. sangue, aí você tem um exame de imagem ou Sim, uma ultrassom, alguma coisa assim, sim. e você está vendo tudo que está acontecendo com a pessoa ali, isso é incrível, né? E às vezes é aí que impacta o paciente, porque ele acha que tá saudável. Aí você faz Aham. os exames. Aí, ó, olha, deu alterado isso, deu alterado aquilo, você tá pré-diabético. Tem paciente que já vem assim, a gente vai contestar, fazer outro exame, mas assim, já tá diabético. E aí? Porque outra coisa, a obesidade é uma doença crônica. Isso que a gente tem que entender. Ela é uma doença como se fosse pressão alta e diabetes. Ela é uma doença crônica, ela não é um padrão estético. O indivíduo está obeso, ele vai emagrecer por estética. Não, é uma doença. Ela precisa ser tratada e encarada como uma doença. O paciente diabético, ele vai ter que diminuir o açúcar, vai ter que fazer atividade física e vai ter que tomar o remédio do diabetes. O paciente hipertenso também. O paciente obeso também. Então, assim, ela tem que ser olhada como que ela é. Ela é caracterizada como uma doença crônica, que precisa ser acompanhada. E, assim, normalmente o indivíduo que ele é obeso na infância ou que ele desenvolve obesidade na vida adulta, se ele não controla isso para sempre, acaba tendo os reganhos e se tornando retomando ficar, né? Voltando a ficar obeso de novo. É igual o paciente que é hipertenso, que é diabético, deixa de tomar um medicamento, deixa de cuidar do estilo de vida, ele acaba descontrolando ali a sua doença. Né? Tem que ser um acompanhamento para sempre. Então não é só estética, não é obesidade saudável. E a gente relacionou muito à estética, né? Sim.
A gente acha, não, é só o padrão, porque assim, querendo na nossa sociedade, cada vez nos cobra mais sobre padrões de beleza, né? Sobre padrões de corpo, de beleza, e a gente acha que, eu não vou seguir os padrões da sociedade, porque eu não vou seguir padrão de sociedade por isso, mas não é isso. É você estar saudável. Eu falo que nosso corpo é a nossa casa. Como que tá a casa que eu moro? Né? Ela tá bem cuidada? Eu tô cuidando dela ou eu tô deixando pra lá? E aí você tá nela todo dia, né? Você tem que cuidar. Olha que interessante. Eu já tinha ouvido inúmeras vezes que obesidade é uma doença. Uhum. Só que de você falar, até a gente comentou um pouquinho antes, de você falar agora, eu tive uma outra percepção sobre isso. Parece que agora eu vou olhar todo mundo que tá assim com sobrepeso, essa pessoa tá doente, essa pessoa tá doente. Porque soou diferente para mim você falando agora. Sim. Porque, exatamente, às vezes a gente pensava que era aquele padrão estético que a pessoa não tinha e ela tinha que se encaixar. Mas não, ela está doente, ela precisa de tratamento. E olha que legal, vamos então conscientizar todo mundo em casa. Se você não é, se tem alguém que você em casa tá vendo que tá obesa, você vai olhar para essa pessoa e vai conscientizar essa pessoa de que ela tá doente e ela precisa de tratamento. Pronto. Duas vezes, né? Porque você olha pra pessoa acima do peso, você já sabe que psicologicamente ela tá passando por algum problema ali, alguma. Como é que fala? Alguma. A Me ajuda? ansiedade. Psicóloga. Tá passando por ansiedade, por É. exemplo? Não é distúrbio, Alguma né? Alguma psicopatologia? psicopatologia, né? Porque aí vai descontar no alimento, né? Uma das E aí agora vai ter essa dupla visão de adoecimento, né? Físico e mental. Sim. Mas geralmente está muito associado à Uhum. obesidade com Vou ansiedade. pro futebol hoje. Mas... A depressão também Também, né? porque assim, sou ansioso. Vou descontar minha ansiedade comendo bastante. Desconto minha ansiedade comendo bastante, vejo meu corpo mudando, querendo ou não, os nossos hormônios do bem-estar e do prazer, se você não está fazendo atividade física, vão diminuir, vou me tornando depressivo, né? Então, assim, uma coisa vai puxando a outra, e não é coisa boa, né? Vai uma doença, uma patologia puxando a outra. Tive pacientes ao longo do consultório que eram pacientes hipertensos, que era obeso e hipertenso. Se tornou hipertenso porque era obeso. A gente fez esse emagrecimento, deixa de ser hipertenso. Dependendo do grau, por exemplo, do diabetes, em que momento você descobre o diabetes também, e o paciente é obeso, você fazendo o controle desse peso, o paciente pode deixar de ser diabético também. Então, assim, ver que uma coisa sempre vai estar, eu falo, linkada, né? Vai estar sempre puxando a outra. E às vezes você soluciona ali o foco, assim, o pilar está sendo a obesidade. Resolvi a obesidade, vou já, querendo ou não, resolver essas outras doenças. Acontece, o paciente toma 5 remédios. Para isso, para isso, para isso. Você passa ali um medicamento, orienta sobre a questão da obesidade, o paciente emagrece, automaticamente ele já vai parando de tomar vários daqueles outros medicamentos. Então é saúde, né? É saúde, não é estética. Claro, a estética é maravilhosa, você se olhar no espelho, você se sentir bem, você entrar naquela roupa que antes não te servia, era seu objetivo. Quem que não gosta, né? Não tem essa pessoa que não vai gostar de se olhar no espelho e se sentir bem. Mas mais que tudo é saúde, é sobrevida que você está trazendo para você. Eu gosto de viver, então eu quero viver, mas quero viver saudável, né? E assim, é uma qualidade de vida e uma longevidade de vida também, né? São dois aspectos aí, né, que são tratados, né? Porque também não adianta você viver sem qualidade de vida, né? E, nesse caso, você está abreviando a sua vida, porque tem um monte de complicação que vai, de fato, fazer você viver menos, né? Você talvez morrer antes da hora, né? Por conta de todas essas complicações. Sim. Meu Deus, só sei que agora virou uma chave em mim. Eu vou olhar todas as pessoas com sobrepeso, eu vou falar assim, nossa, a pessoa tá doente, ela precisa de ajuda. E eu vou falar. Ou você precisa tratar. Isso, gente, vamos tratar todo mundo. O emagrecimento, como que funciona isso? Porque eu sei que é bem difícil, né? Olha, é uma doença crônica, né? A obesidade é uma doença crônica. Se é crônica, você tem ela e pronto.
Nesse processo de emagrecimento, como que funciona? Você, por exemplo, vai falar que ele vai ter que tomar medicação, o tratamento seria tomar a medicação, corrigir a alimentação, fazer prática de atividade física, colocar ali os exames em ordem ali. Se trata disso ou tem outras coisas que você associa ali também no tratamento para o emagrecimento dessa pessoa? Joyce, o que seria assim o ideal se a gente vivesse num mundo perfeito, né? Que a gente conseguisse viver num mundo perfeito. Como a obesidade normalmente envolve o indivíduo ansioso, o indivíduo sedentário, o indivíduo que está com a saúde debilitada e não está sabendo se alimentar, o que seria assim no mundo perfeito, o perfeito do perfeito? Esse indivíduo passar pelo psicólogo, passar pelo personal, passar pelo nutricionista, passar pelo médico, né? Pelo nutrólogo, pelo endocrinologista. O ideal no mundo, o ideal perfeito seria isso, porque assim, se ele tá ansioso, precisa fazer terapia, né? Sou sedentário, nunca pratiquei atividade física, o mundo ideal. Ir para um personal. E assim, né? Como ela é multifatorial, ser multiprofissionais cuidando desse indivíduo num mundo ideal, maravilhoso. Brincaria até o mundo da Disney, né? Que Aham, não existe. É muito aham. difícil quem consegue acessar todos esses profissionais. Por tempo, por parte financeira, tem tudo isso. Mas assim, quando o paciente vem para mim, o que eu faço a respeito do paciente que precisa emagrecer? Né? E ele vem com essa queixa. A gente vai ajustar medicamentos fitoterápicos ou, se necessário, até medicamento controlado que ajude na ansiedade, se a queixa desse paciente for ansiedade e eu diagnosticar naquela consulta. E alguns outros medicamentos que a gente usa para diminuir o apetite, acelerar o metabolismo, né? Associado à orientação alimentar, prescreve plano alimentar individualizado para aquele paciente, quantidade de caloria que ele vai comer por dia, né, o horário das refeições, o que vai comer, né. Sempre busco disponibilizar para o paciente tanto medida caseira, que é por colheres, quanto por gramas, que é aquele pacientezinho que já gosta de pesar a comida tudo certinho. Orientar sobre atividade física, oriento sobre musculação, fazer musculação e fazer depois o cardio, né, o aeróbico. Oriente sempre depois, porque você vai dar toda a sua energia ali, primeiro para o treino de musculação e depois o que sobra você deixa para o cardio, porque assim a preferência sempre a gente deve priorizar a musculação, né? Porque quem constrói músculo está construindo mais saúde. E aí oriento sobre a questão de não ingerir bebida alcoólica, oriento sobre o que inflama, sobre diminuir o uso de refrigerante, né? E assim, todas aquelas orientações. O paciente que passa por mim tem todas essas orientações, sai com plano e sai com a parte medicamentosa também. E a correção dos exames, né? Porque daí vem os exames. Deu deficiência hormonal, é necessário repor? A gente repõe. Deu deficiência de vitamina, a gente precisa repor vitamina, a gente repõe. Hoje em dia tem vitamina injetável, tem vitamina via oral, dependendo do grau que está aquela deficiência, a gente vê o que é indicado para aquele paciente. Além disso, o paciente está pré-diabético, já vou orientar. Eu até brinco com os meus pacientes, eu te dou um mês para você não se tornar diabético, porque você está no pré-diabetes. Então, vamos ajustar aqui toda essa mudança de estilo de vida. Em um mês eu quero te ver de novo e eu quero que esse exame esteja normal. Se não estiver normal, a partir do mês que vem você já vai começar a tomar medicamento para diabetes e depois que você começar é para a vida inteira. Aí o paciente volta e já melhorou, sabe? Não, parei de tomar refrigerante, não tô comendo mais doce. Então, assim, todas essas orientações. E aí, quando você corrige tudo isso, por exemplo, o paciente não tinha ânimo para fazer atividade física porque as vitaminas dele estavam todas baixas. Como que um indivíduo com vitamina lá no pé vai ter ânimo para fazer atividade física? Não tem. Os hormônios estão baixos também, não vai ter ânimo, não vai ter energia, até vai. Aí se sente mais cansado do que o normal. Se a pessoa precisa trabalhar, precisa ser produtiva e não consegue. O que ela vai fazer? Não, eu vou parar de ir na academia, eu vou parar de treinar, porque isso está me deixando mais cansado em vez de me deixar melhor. E aí, quando a gente faz tudo isso, tudo com acompanhamento, né, a pessoa se sente disposta. O que acontece é que os pacientes chegam falando, eu fico muito feliz, agora eu me sinto disposta, agora eu vou na academia, agora eu tenho um ânimo para fazer as minhas coisas durante o dia, agora eu sei me alimentar melhor, porque daí entra também os alimentos, assim, uma coisa que dá pra gente falar, que muita gente é pego, que não consegue, não sabe. Por exemplo, hoje em dia a indústria vende muito, já na hora que você olha um pão, olha alguma coisa, escrito zero açúcar, zero glúten, Gordura. zero gordura saturada. Você olha e fala, nossa, eu vou comprar, é saudável. Na hora que você vira a tabela nutricional, tá lá, açúcares adicionados, carboidrato,
gorduras, não sei o quê. Tudo lá tabelado. Então, assim, ensino os pacientes a respeito disso, começar a olhar os rótulos, né? E isso fica uma dica também, aprender a olhar os rótulos, né? Olha atrás, não, tá escrito 0, mas será que é 0 mesmo? Na hora que você vira, você vai olhar lá. Então, é uma orientação sobre tudo, e tratamento medicamentoso e retorno para acompanhamento, para a gente ver como que foi. Porque é um emagrecimento, mas um emagrecer com saúde. Porque daí entra nesses tratamentos, vamos falar um tópico aqui que é muito famoso, que são as canetas emagrecedoras, né? Que é as famosas Ozempic, Aham. hoje a Tá bem alta, né? muito, hoje é a Mounjaro, e assim, teve outras, né? Tem a Wegovy, tem a Saxenda, que foi usada um pouco mais no passado. Aí o seu vizinho vai lá, usou e emagreceu. Aí você fala, nossa, eu tô aqui, eu preciso, eu vou usar, vou emagrecer. E aí você faz sem acompanhamento médico. Você não sabe se você tem contraindicação, porque às vezes seu vizinho foi no médico, ele consultou. Você não sabe se você tem contraindicação, porque às vezes você tem contraindicação, né? Você não sabe direito nem como que usa. Aí essas canetas normalmente promovem a perca do apetite e você não sente fome. E para quem come bastante, isso é maravilhoso, porque ele pensa assim, nossa, olha que maravilhoso, eu não tô sentindo fome, eu fiquei o dia inteiro sem comer. E acha que isso é saudável, né? Tipo, agora vai emagrecer, eu não tô sentindo fome, eu fiquei o dia inteiro sem comer. E assim, vai indo com a caneta, por exemplo. E aí fica sem comer e emagrece. Tirou a caneta, não mudou nada do estilo de vida, né? Continuou se alimentando mal, daí quando comia comida que não tem nutriente, muito industrializado, sem fazer atividade física. Tirou essas canetas, ganha tudo de novo o peso. Aí a culpa que eles falam, é efeito rebote da caneta tal. Não é efeito rebote da caneta tal. O que que você fez durante o uso dessa caneta, né? Você foi fazer uma atividade física, nem que seja uma caminhada de 30 minutos na rua? Você melhorou, começou mais descascado que desenlatar? O que que você fez? Não, eu só tomei a injeção. Vai ter reganho, não tem jeito, né? É um assunto muito amplo, né? Tem muita coisa para falar. Então já tô deixando o convite para você voltar e a gente vai falar sobre isso com mais detalhes Sim, depois. é muita coisa. Tá bem alta essas Uhum. canetas, né? Isso a gente procura muitos meios fáceis, rápidos, né? Porque a gente não quer pagar o preço Sim. ali de se organizar melhor para uma alimentação mais Uhum. saudável, para a prática de atividade física. A gente quer uma resposta rápida e sem dor Uhum. para aquele problema que eu tenho, né? Você acha que é isso que faz a gente procurar cada vez mais essas soluções assim mágicas, né? Ainda com a intenção, com a esperança de que aquilo vai ser duradouro também, que a gente tem esse problema. Você acha que é isso, assim, a gente querer rápido, resultados rápidos que faz a gente se enrolar muito nessas questões, assim, de canetas, de dieta da sei lá o quê, que você Do come 500 ovo. calorias no dia, 400 calorias no dia. Não é isso, porque assim, nós seres humanos somos tendenciosos a querer fugir de tudo que cause desconforto, né? Você como psicóloga sabe falar melhor do que eu sobre isso. A gente tende a escapar de tudo que for causar dor, a gente não quer passar por aquilo, do que for desconfortável, né? E o emagrecimento, ele é desconfortável. Ele não é fácil. Não é fácil você que estava acostumado a ficar em casa ter que colocar uma roupa e ir para academia, porque na academia é sofrido. Você tá lá e fala: "Meu Deus, eu tô pagando para sofrer", que é dolorido, né? É deixar de comer coisas que você gosta de comer, ou ter que diminuir quantidade. Às vezes você ser o chato do seu convívio social porque você não vai comer o que todo mundo está comendo, né? Ou você ter que reorganizar, resistir a tudo isso, não é fácil. É mais difícil. E aí é mais fácil você ir para as canetas e emagrecer aqui, então, sem sentir fome. Não, para mim vai ser tranquilo recusar, enquanto os meus amigos estão num rodízio, eu não comer pizza porque eu não estou com fome, né? Então tá tranquilo. Mas agora você estar com fome e você ter opinião de falar, eu não vou comer porque eu estou no meu processo de emagrecimento. É mais difícil, é mais desconfortável, mas não é impossível. E é por isso que, assim, com o auxílio, a gente consegue meios para facilitar isso. Porque quando eu falo, por exemplo, você está com as suas vitaminas todas boas, você está com energia, você está com ânimo, é mais fácil. Você tem um fitoterápico, algum medicamento natural, que seja natural, que te ajuda um pouco nessa ansiedade e
nessa parte de você não ter tanto desejo para comer, é mais fácil. Tem coisas que vão facilitar e que não são, assim, agressivas. E até você entendendo o processo. Que eu acredito que depois que você entende, olha, isso não me faz bem. E acostuma a vida de fazer atividade física regular e de comer saudável, quando sai, sente até aquele peso na consciência. E o seu corpo responde, o corpo fica mais pesado, você se sente indisposto, vai responder de alguma forma. Então aí você fala, não é por aqui. E aí você volta para aquela vida saudável. É tudo assim, é a repetição, né? Conforme mais você for fazendo, mais adaptado você vai ficando. É incrível isso. Sempre que uma pessoa te procura, a questão hormonal dela tá descompensada ou nem sempre? Nem sempre. Nem sempre. A parte hormonal, nem sempre. Mas essa parte de vitaminas é de 100%, 97%. Então, por exemplo, com as vitaminas baixas. Por quê? Porque, assim, até mesmo que você se alimente de uma forma mais saudável, nem sempre a gente consegue ofertar a quantidade de nutrientes que a gente precisa, né? Por exemplo, vitamina D, vitamina B12, vitamina C. Mesmo às vezes quem se alimenta bem vai ter essa deficiência e acaba precisando suplementar. E aí imagina que a maioria que vem não faz essa parte, já não se alimenta bem, vem dos industrializados, então tá tudo muito baixo, né? E essas vitaminas em baixa, elas sempre vão alterar alguma coisa no comportamento, ali no metabolismo das pessoas? Por exemplo, você falou, se eu não me engano, na indisposição de praticar uma atividade física. Seria uma questão hormonal ou de vitaminas? Os dois. Os dois? Aham, os dois. Vitamina C, geralmente, é mais relacionada a uma imunidade mais baixa. Vitamina B12 já a dificuldade na concentração. Vitamina D mais essa fadiga, esse cansaço. Então, assim, cada uma vai estar relacionada a alguma coisa. E aí a parte hormonal depende de qual hormônio, né? Dependendo do hormônio, daí também essa indisposição, esse desânimo, alguns hormônios relacionados com questão de libido, tem tudo isso. Essa questão de libido é interessante, porque eu vejo muitas mulheres reclamando dessa questão, né, de não estar com a libido muito boa e tudo. É sempre hormonal? A maioria das vezes. A maioria das vezes é hormonal. E principalmente na menopausa, né? É uma das maiores queixas. Porque nesse declínio dos hormônios, nós mulheres, quando passamos pela menopausa, ali dos 45 aos 55 anos, né? Que é o mais. Que é o que geralmente acontece. Antes dos 45, a gente fala que é uma menopausa precoce, depois dos 55, uma menopausa tardia. Então, assim, dentro desse período, a mulher começa a ter sintomas. E aí a gente caracteriza a menopausa quando? Ficou um ano sem menstruar. Né? Não vem o ciclo ali, tem um ano. Que ele vai, às vezes, começando a ficar irregular, né? Desce aqui, aí fica 2, 3 meses, não desce nada e desce. Aí 4 meses, e aí vai ficando assim, até ficar um ano inteiro sem menstruar, aí a gente caracteriza como menopausa. Aí três maiores queixas das mulheres na menopausa é diminuição da libido, com indisposição, falta de energia, os calorões, né, que são os fogachos que a gente fala que reclamam bastante, e a parte daí da secura vaginal, porque nesse período vai descer os hormônios que eram produzidos, eles vão parar de ser produzidos pelo nosso ovário, né, que é o estrogênio, a progesterona e também a diminuição da testosterona. Aí é onde a mulher vai ter todos os sintomas. Então, assim, não é coisa assim que, é coisa de mulher, que daí às vezes dá a boca pra fora, homens principalmente, tem, coisa de mulher, mas assim, realmente é coisa de mulher, que acontece com a mulher, nessa parte, nesse período, né? Ela passa por toda uma transformação, e aí vai vir esses sintomas. E aí quando você faz os exames, você vê que tá ali tudo justificando, junto com os sintomas da paciente, e aí em alguns casos é preciso você fazer a reposição hormonal. Aí tem as suas contraindicações da reposição hormonal também, não são todas as mulheres que podem fazer. Paciente com histórico de câncer de mama, sabe? Teve câncer de mama prévio, com sangramento de causa desconhecida vaginal, não pode fazer também. Mas daí tem como entrar com outras coisas mais naturais. Tem os fitoterápicos que a gente fala, né? Que são mais naturais. Tem óvulo, por exemplo, de óleo de coco, que ajuda a respeito da secura vaginal. Tem, assim, várias medidas que dá para ser tomada, que vai melhorando a qualidade de vida dessa mulher. Aí, sem contar assim, não tá no período da menopausa. Tá no período da menopausa também tem essa queixa da libido. O psicológico também influencia muito, né? Às vezes tá até com os hormônios ok, mas o psicológico não tá legal, com o parceiro não tá legal. Aí também influencia.
Nem tudo, às vezes, vai ser culpa só da parte hormonal, né? Às vezes justifica, às vezes nem só isso justifica. Mas o que eu falo sempre é assim, para a gente descobrir se é ou não, vamos descartar essa hipótese, então vá fazer exames, porque é através dos exames que a gente tem a certeza, né? Então, exame tudo ok? Aí a gente vai tratar essa outra parte, né? Porque não tem como se a gente descartar. Às vezes você vai tratar o emocional, mas não é emocional, é uma coisa física que está acontecendo com você, né? São seus hormônios. Menopausa significa trabalhar essa questão da reposição hormonal, mesmo que seja dessas outras formas que você falou. Ou seja, menopausa é fundamental que você faça reposição hormonal ou não necessariamente? Depende, né? Por exemplo, tem pacientes, mulheres que a menopausa impacta de uma forma assim muito severa no dia a dia. Nossa, é insuportável os calorões. É assim, tenho zero disposição, zero que eu não quero nem levantar da cama, quero ficar na cama. Então, assim, impacta dessa forma. Os exames laboratoriais indicam que ela está na menopausa, que está deficiência de hormônio e ela não tem contraindicação, essa mulher com certeza vai ter outra qualidade de vida se repor essa parte hormonal. Tem mulheres que passam pela menopausa de uma forma mais tranquila, que às vezes os fitoterápicos só resolvem, isso não está impactando de uma forma assim tão severa, né? Então, assim, vai ser para essas mulheres que têm mesmo essa dificuldade passando, que têm esses sintomas bem significativos e não tem contraindicação, com certeza a reposição hormonal. A vida muda, é outra vida. Melhora demais. Eu lembro a minha mãe, não sei se tem muito a ver, assim, mas eu lembro dela relatar, inclusive na pandemia, eu acho que juntou tudo também. Ela falou assim que não suportava. Ela falou, um dia ela falou assim: Meu Deus, se o senhor não me der um recurso, eu acho que eu vou ficar doida. E ela falou assim que a sensação era essa mesmo, assim, de achar que ia ficar doida de tanta coisa no organismo que estava acontecendo ali. Aí, por um acaso, ela achou na internet uma médica falando, dando vários esclarecimentos assim sobre alimentação. E ela começou a fazer rigorosamente tudo o que ela estava falando. E ela falou assim que melhorou muito. Só com a alimentação, porque na época a gente não estava podendo ir em médico, né? Tava aquela coisa muito restrita. E ela falou que melhorou bastante. Olha, só com a alimentação. Incrível isso, né? Sim. E aí você falou e realmente bem lembrado. A alimentação, a atividade física vai melhorar muito também a qualidade de vida dessa mulher na menopausa. Faz total diferença. Mulher que fuma, deixar de fumar, mulher que abusa do álcool, assim, né? Álcool em excesso, diminuir a questão do álcool melhora bastante também. Porque além desses sintomas, tem associado o estresse, porque fica mais evidente insônia. Muitas queixam de insônia, que começam a partir dos 40 já. Ter muita dificuldade para dormir. E quando a gente não dorme bem, no outro dia, automaticamente, a gente já está um pouco mais estressado. Aí, imagina isso sendo diário, né? Aí passa semana, passa mês e você não dorme. Então, se você consegue modulando tudo isso em atividade física, alimentação mais saudável, tem coisas naturais que nem eu falei para você, óleo de coco, tem o chá que eles falam, o chá da folha de amora, que ajuda muito na questão dos fogachos. E você ir fazendo tudo isso bem certinho, a qualidade de vida melhora demais. E às vezes é coisas básicas, como você falou, só alimentação. Só, né? Alimentação é tudo. Alimentação, já fez atividade física, está fazendo um fitoterápico, e não, quero melhorar mais ainda, vou para reposição hormonal, ela volta a ter qualidade de vida, né? Volta, assim, viver. Porque fica naquele período que nem você falou, que chega a ponto de mulher falar que não suporta nem ela mesma, de tão irritada que fica, né? Então, assim, nós mulheres passamos por muitas coisas, Eu tô aqui né? pensando exatamente. Eu falei assim, gente, meu Deus, como assim? Por que a gente tem que passar tanta coisa dessa, meu pai? Nossa, eu brinco, eu falo bendita da Eva que comeu a maçã. E a gente tá pagando até hoje. É muita coisa que a gente passa. É muita coisa. Eu falo, aí vem lá, quando é mocinha, menstruação. Aí depois, assim, o filho, quem que gera é a gente, quem que coloca pra fora é a gente. Aí depois vem a amamentação, que não é fácil também. Vem a menopausa. Gente do céu, é coisa demais. Tipo assim, quando você tá achando que vai descansar, não, chegar a menopausa. É uma fase terrível. Fechar com chave de ouro, né?
Uau, meu Deus. Homens, tenham paciência com essas mulheres. São muitos hormônios. Não é fácil ser mulher, né? Não Não é não é fácil. fácil. Socorro, Não é Deus. fácil. A gente tem a tendência de, assim, às vezes procurar o médico só quando a gente sente alguma coisa, né? Vamos despertar essas pessoas para prevenção, né? Eu acredito muito na prevenção, da gente ir ver como é que tá e fazer esse acompanhamento para a gente não chegar ali amanhã com você, por exemplo, tá pré-diabético, né? Tá com hipertensão, tá com gordura no fígado, por exemplo, né? A gente tem essa mania de ir no último caso. Enquanto que a gente pode fazer uma consulta com você, saber se está tudo certo, fazer pequenos reparos, porque às vezes a gente não vai estar 100% mesmo, né? Mas aí faz pequenos reparos e faz esse acompanhamento sempre para ter uma vida de fato saudável, né? Sim. Seria tão mais fácil nesse mundo ideal, né? Seria. E é o que eu oriento até meus pacientes que vêm em acompanhamento, né? Eles fazem. Aí eu falo, a gente vai acompanhar no início, vamos supor, de 30 em 30, 60 em 60, o paciente do emagrecimento, até ele chegar no objetivo. Eu falo, uma vez que chegou no objetivo e a gente controlou, a gente consegue se ver uma vez no ano, né? Se tá tudo bem. Dependendo do paciente, a cada 6 meses, dependendo da situação. Mas assim, uma vez no ano, você fazer uma consulta médica, você realizar seus exames para ver como que tá, se você não faz o acompanhamento de nenhuma doença, né? Uma vez no ano, tá excelente. É o que todos deveriam fazer, né? E a gente acaba adiando, que nem você falou, a gente só busca quando sente, quando precisa. E aí, infelizmente, na maioria das vezes já é algo que tá um pouco mais difícil já de controlar, né? Algo que vai levar mais tempo para você conseguir melhorar aqueles sintomas, né? Sobre o diabetes, eu tenho curiosidade, porque assim, tem gente que abusa muito do açúcar. E não tem diabetes, e nunca vai ter, e tá tudo certo. E consome muito. Eu conheço uma pessoa muito próxima a mim que. Não, mas não é você, não. Você foi muito, agora você tá meio regenerado. Dá uma vacilada. Meu pai, gente. E assim, não tem histórico na família, não que eu saiba, não que eu me lembre. E ele já tá, tipo, com quase 70 anos e tranquilo, nunca deu alteração, nem pré-diabético, nem nada nesse sentido. E tem pessoas, às vezes, até que não consomem tanto açúcar e ficaram diabéticos. Tem uma relação direta com o açúcar, né? É porque eu consumi muito açúcar, ou é uma questão de metabolismo, né? Organismo, cada um tem o seu e está mais predisposto ou não. O que que acontece para uns terem e outros não terem diabetes? Então, o diabetes, vamos começar falando que tem dois tipos, né? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. O diabetes que mais é frequente, o que a gente mais vê é o diabetes tipo 2, que é o diabetes do adulto, que é por fator que influencia fator genético e fator ambiental, que daí é o estilo de vida que essa pessoa vai levar, influencia. Então, assim, se é uma pessoa que consome mais açúcar, que não pratica atividade física, o obeso tende a ser diabético pelo acúmulo de gordura, faz com que tenha uma resistência à insulina, porque o nosso pâncreas ele é responsável por produzir insulina. Essa insulina vai lá, vai pegar essa glicose que está no sangue e botar para dentro da célula, para a célula daí fornecer energia. Porque açúcar até então é para fornecer essa energia. E aí, quando esse pâncreas não está funcionando tão bem, não está produzindo a quantidade de insulina que deveria estar produzindo, ou tem açúcar em excesso na nossa corrente sanguínea, é onde se desenvolve o diabetes, né? O diabetes tipo 2, aí é desses dois fatores que eu falei para você, genético, fator ambiental, e aí ele vai ser controlado com o quê? Mudança do estilo de vida, né? Aquele paciente tem que reajustar toda a dieta, né? Tem que tirar praticamente o açúcar e aí diminuir a questão do carboidrato, né? Tem que fazer esse controle de carboidrato. E o diabético tipo 2, normalmente toma só medicamento oral para o diabetes. Ele só vai evoluir para insulina se ele não estiver controlando com medicamento oral, atividade física e dieta. Estou fazendo os três. Não estou controlando meu diabetes, porque daí o que influencia muito no diabetes é o emocional também, que descontrola. Que daí, às vezes, doutora, não estou entendendo. Eu estou fazendo a dieta, eu estou comendo tudo certinho, estou praticando atividade física, mas a minha glicose, minha glicemia está sempre alterada.
que tá acontecendo? Aí eu vou, tá acontecendo alguma coisa? Tá ansioso? Tá estressado? Passou por algum... Ah, sim. Não vai. Enquanto não tiver alinhado o emocional, não controla o diabetes também. Então, assim, esse é o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 geralmente é da criança, que a gente fala que é tipo como se fosse uma forma autoimune, que as células ataca as próprias células lá da produção de insulina do pâncreas e aí ele não produz e você tem que já tomar insulina. No diabetes tipo 1 não tem a possibilidade de você tomar medicamento via oral, se já é insulina. Insulina sim ou sim. Então, você já vai fazer uso sempre da insulina. E aí, com a dieta, com a atividade física. E assim, se você fizer os 3 tudo certinho, tiver com o seu psicológico, com a alimentação, atividade física e tomando remédio, controla muito, muito, muito mesmo. Assim, você fica aquele paciente que daí, dependendo, se é um paciente às vezes obeso, que desenvolveu, como eu falei, aí puxa uma coisa, emagreceu, às vezes vai tirando os medicamentos. Eu tô com um paciente que entrou em consulta comigo esses dias atrás, que ele estava completamente descompensado, mas não estava fazendo dieta. Tava tomando uns 3 remédios para diabetes. Ele chegou para mim. Falei, nossa, ele tá tomando 3 remédios, não tá controlando. Aí eu falei, vou mudar esses remédios, vou deixar ele com 2 medicamentos e vou passar dieta. E passei o cardápio para ele, deixei umas orientações do que fazer antes das refeições que ajuda a diminuir a glicemia. E aí esse paciente começou assim, a controlar demais, que eu tirei desses 3 medicamentos, ele tá tomando um só. E ele tomava tipo 3 vezes ao dia, ele tá tomando um de manhã só. Então, assim, como que é a adesão? Adesão, o paciente tem que estar comprometido. Se ele não estiver comprometido, ele sabe que aquele deslize que ele comeu o doce, a glicemia vai subir. De vez em quando, tudo bem, mas daí ele, infelizmente, fala que o diabético é uma das doenças mais chatas que tem. Porque tem que ser muito rigoroso o controle, né? Mas tem controle, né? Tem controle. Dependendo da situação, quando diagnosticado, tem até cura, né? Não sendo diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 tem até cura. É maravilhoso saber que ainda tem recurso, né? Sim. Porque tem tantas pessoas lutando aí porque tem alguma doença incurável, não tem essa possibilidade, e se a gente tem, por exemplo, quem tem diabetes, tem essa possibilidade, né? Fazer um esforço ali e fazer tudo que está recomendado ali para ter uma vida boa e saudável, sem aquela doença, é maravilhoso, né? Saber que você tem essa possibilidade. Sim. E aí, vendo você falar em tantas coisas e tudo você reforçando, alimentação saudável, atividade física, menos estresse e tudo, a gente está cuidando muito mal da nossa saúde. A gente está cuidando muito mal, né? Porque olha tudo que desencadeia, e olha que a gente está falando pequenas partes de tudo que pode ser de doenças, porque a gente não cuida da nossa saúde, né? Sim. São coisas que estão acometendo muito, né? Grande parte da população mundial passa por isso, né? Hipertensão, diabetes. Hipertensão e diabetes é o mais comum. Hipertensão, diabetes. E mais resumidamente, porque a gente não está cuidando da nossa saúde. Sim. Que tá bem ligado ao nosso estilo de vida, né? A gente está muito negligente. Meu Deus, vamos acordar pessoas. A gente está cuidando muito mal. Algumas pessoas estão fazendo esse cuidado muito mal. Tá cuidando e cuidando mal. Mas a questão é que a maioria das pessoas não cuida. Nem para pensar nisso. Só para pensar depois que já adoeceu. Não para pensar em alimentação. Não para... A gente que... Acho que é por causa da Demilda, né? A gente fica Ela ali... foi uma excelente influência Mas na nossa a gente vida. não pensava nisso. Eu não pensava nisso. Não era uma Eu preocupação. vivi ali quase até os 30 sem ter nem consciência de o que come, o que vai comer, o que vai beber. Refrigerante era o que me dominava, eu bebia mais refrigerante que água, né? Era. Porque eu sou ruim para beber água. Refrigerante era o tempo todo ali. Não é que eu cuidava mal, eu não cuidava. E você também não comia verduras e legumes? Menina, Pouco, pensa né? no... Nossa, você tinha alimentado. Eu te salvei. Eu acrescentei anos de vida e com mais saúde para você. Com certeza, Tem viu? fundamento. Agora eu faço espaguete de chuchu e ele Olha. fala para mim: Nossa, meu bem, mas tá uma delícia isso aqui. Quem te viu, quem te vê. Comia, a verdura que ele comia era alface e tomate. É Tá bom, né? vendo? Espaguetinho de verdura. Aí. De abóbora, né? De abobrinha, de abobrinha. chuchu, de cenoura. Ficou uma delícia. E tem muita gente que acha que comer saudável é ruim, né? Não é gostoso. Tudo depende de como você prepara, o tempero que você coloca, tudo bem temperado, dependendo, fica gostoso, né? Eu vou falar tudo porque
tem algumas coisas que, que às vezes mesmo assim não fica tão saboroso, mas a maioria das coisas bem temperado fica bem gostoso. E aí, às vezes, é o modo do preparo que você tá fazendo que não tá sendo atrativo para você comer. E ainda bem que eu nunca tive esse problema que, eu não como isso porque eu não gosto. Vindo pros pais rígidos, lá vai comer sim, tem que comer de tudo. Não tem essa, eu não gosto, não, vai comer. E nesse criado, comendo tudo, que nunca fazendo cara feia, assim, mas tinha que comer. E eu acho que não tem justificativa para ser ruim. Ah, é ruim, por isso que eu não vou comer, eu não gosto. Como você falou, hoje em dia as nutricionistas, mesmo nas redes, assim, elas dão muitas dicas. Olha, de doce, tem lasanha, tem sanduíche, tem pizza, tudo de forma saudável. Eu fico vendo aquelas receitas, eu não acredito. Eu falei, gente, não é possível. Dá para você comer muito bem e de uma maneira muito saudável e bem gostoso tudo. Então é só uma grande desculpa para você não melhorar a sua qualidade de vida. O pior de tudo é assim, você melhorar a sua própria qualidade de vida que você está dando esse monte de desculpa, É. né? As pessoas estão dando esse monte de desculpa. E aí aquilo, eu não como porque eu não gosto. Mas aí adulto não faz o que gosta, faz o que tem que ser feito, É. né? Não importa, eu não gosto, mas é saudável, vai trazer uma fibra, é nutriente, é vitamina, vai comer, né? Faz bem, está trazendo para sua saúde, né? Então, se você pudesse resumir hábitos de vida saudável, que você, assim, obrigatoriamente fala tem que ser feito e o que você falaria, assim, se desse para fazer isso aqui, seria o mundo perfeito? Nossa. Então, coisa simples que se a gente fizesse melhoraria muito, né? Se todos fizessem. Beber bastante água. Diminuir o consumo de refrigerante, se possível, tirar refrigerante da vida, né? Tomar bastante água. Evitar açúcar, né? Porque o açúcar ele é muito inflamatório. Evitar o consumo de álcool, evitar o consumo do cigarro. Praticar atividade física, mais descascado que desenlatar. Então, assim, num resumir, o que seria, já melhoraria muito a qualidade de vida, né? E aumentaria a saúde, traria mais longevidade, esses hábitos. Ariane, preciso de tudo, não comer mais doce, não posso mais beber. Não, tudo é equilíbrio, né? Pode comer um docinho aqui, outro ali, de vez em quando, mas não aquela pessoa que come doce todos os dias, em todas as refeições, que bebe todos os dias, né? Então, isso aí vai trazer malefício para a saúde, não adianta. E assim, tomar bastante água vai fazer total diferença, né? Se alimentar melhor e praticar atividade física. É como eu falo, nem que seja 30 minutinhos de uma caminhada, eu não consigo. Eu não gosto de academia, eu não vou na academia. Faz uma caminhada de 30 dias, 30 minutos, né? Todos os dias. Não consigo ir todo dia. 3 vezes na semana que você foi é melhor do que nenhuma vez. Que é isso que eu falo muito para os meus pacientes. Já é terça, né? Quarta-feira eu não fui nem um dia na academia. Mas você pode salvar a sua quarta, quinta e a sexta. Ou você foi um dia melhor do que você não ir nenhum dia. Né? Então é melhor o feito do que o não feito. E em casa dá pra gente fazer muito exercício com peso corporal. Hoje em dia a internet disponibiliza tanta coisa. Você entra no YouTube, você entra no Instagram, TikTok, tem lá personal trainer ensinando como que você faz. É só você olhar como que executa. Não sei se eu tô fazendo certo, grava, depois você olha fazendo, vê se tá fazendo certinho como tava na internet, né? Hoje em dia a internet para muitas coisas não tem sido boa, mas traz muita informação boa. Basta a gente saber filtrar, né? O que a gente quer consumir e quer trazer e o que não serve pra gente. Então seria isso. Muito bem. Você veio falando e eu lembrei de alguma coisa, mas ela fugiu e era bem importante que eu queria comentar ou perguntar. Eu acho que era uma pergunta, mas eu esqueci. Ai, não gosto de esquecer. O que era, gente? Me ajuda. Pior que eu não sei nem o fio da meada, assim, pra me ajudar a perguntar, meu Deus. Que eu acho que, assim, muitas vezes, assim, do que eu tava falando, às vezes, não sei se era isso que você queria falar sobre questão de frequência, né? Tem os radicalismos de você vou tirar total açúcar, vou tirar total álcool. Se você conseguir fazer, perfeito, né? Maravilhoso, né? Seria o mundo ideal, seria a saúde ideal. Não consigo fazer, mas já consigo reduzir muito. Então, assim, melhor ainda. Porque às vezes, não, é muito radical, não vou tirar tudo. Mas só se você já diminuir, já vai melhorando a sua saúde. Quanto mais você diminui, menos necessidade você vai tendo. Porque essas coisas são viciantes.
Quanto mais a gente... Refrigerante, faz promessa. Já fiz promessa de ficar 1 ano sem tomar refrigerante. Não tomei refrigerante. Acabou a promessa, falei, eu vou tomar uma Coca. Você toma, parece que acabou. Você quer tomar Coca todos os Exato. dias. Aham. Todos os dias, se deixar, você tem a necessidade da Coca-Cola. Sendo que assim, aí você para de novo, nos primeiros dias você vê alguém tomando, dá até vontade. Mas depois você acostuma em não tomar. Então, tudo é hábito. Se a gente desenvolveu hábitos ruins na nossa vida, por que não desenvolver hábitos bons, né? Por que não ir repetindo coisas boas até ir se acostumando com aquilo? E olhar e pensar assim, nossa, isso vai me trazer saúde, isso vai me trazer mais autoestima, esteticamente eu vou melhor, eu vou me sentir mais bonito. Então, tudo isso, né? A gente tem que parar e tem que olhar para isso. O que traz coisas boas, hábitos que dá pra gente criar daqui para frente. E você tocou num ponto importantíssimo, porque às vezes a gente faz 1, 2, 3 vezes, e aí você não tem uma satisfação, prazer naquilo, e você desiste. Ah, não gosto mesmo. Por exemplo, de atividade física. Ah, foi 3 vezes, eu realmente não gosto. Não, é com a repetição que você vai aprendendo a ter gosto. E às vezes você não tem gosto, mas você sente necessidade de fazer aquilo. Mas você vai ter que repetir inúmeras vezes até que isso se torne automático, que é, por exemplo, escovar dente. Você não pensa que eu preciso ir escovar os dentes. Você já levanta e já vai escovar os dentes, porque já está automático, né? E para tudo tem que ser assim, repetição, repetição, até aquilo ficar automático. Então, alimentação saudável, você vai, né? Atividade física, você vai fazendo até que isso fique automático. Interessante também, você falou sobre diminuir. Tem gente que não consegue diminuir. O caso do Luciano, ele teve que abrir mão porque ele não conseguia ter esse controle. Por exemplo, do refrigerante, não foi bem o caso, né, dessa vez, mas da outra vez. Ele falou assim: eu não consigo tomar pouco, então eu não vou tomar. Comer açúcar, não, eu não vou comer nada que tenha açúcar, porque se eu comer um pouquinho, eu não tenho esse controle. Então ele foi radical, então eu não vou consumir. Agora que ele começou a consumir um pouco mais, mas o café mesmo, ele falou assim, prepara o café igual você... Eu não consigo tomar café sem açúcar. Não consigo. Aí eu sempre ponho e ele, nessa de eu não vou tomar nada com açúcar, parou de tomar o café com açúcar. E aí esses dias ele falou assim, prepara o café aí do jeito que você prepara o seu. Eu preparei ele... Não quero esse café não, faz um pra mim sem açúcar. Aí, acostumou. Acostumo. É um caminho sem volta, o café sem açúcar. E depois qualquer cafezinho que a gente toma que tem um pouquinho de açúcar, parece que tá melado já no açúcar. Interessante, né? Eu ainda não consegui, gente. Não consegui, porque pra mim café sem açúcar é muito demais. É hábito. Você vai acostumando o seu paladar e depois você não consegue tomar com açúcar mais, porque você sente o sabor do café. É que nem chá com açúcar. Você não sente o sabor do chá, você sente só o doce. Agora, se você toma o chá sem nada, você vai sentir o sabor do hortelã ou da camomila. Agora não, a gente fica roubando o sabor dos alimentos e colocando açúcar. Né? Mas é hábito, conforme você for fazendo. A dica que eu sempre vou dar é: vai diminuindo. Cada semana vai diminuindo, diminuindo até você tirar. Porque aí você vai acostumando seu paladar. Aí diminuindo, pra não ser tão abrupto assim. Tem pessoas que é do radicalismo. Eu prefiro, então, não do que ir diminuindo. Perfeito, você tem que ver o que funciona pra você. Aquilo funciona pra você? Tudo bem, perfeito. Então, a gente tem, por isso que a gente tem que se conhecer e ver o que funciona pra gente. Atividade física, eu odeio academia, mas gosto de crossfit, vou no crossfit. Eu odeio, mas gosto. Vai procurar algo que te... Ou não gosto de nada. Não, então procurar algo que não odeia tanto e faz mesmo assim. Porque daí volta para aquilo. O adulto não faz tudo que gosta, né? Faz porque tem que ser feito. É isso. Muito bem. Queria passar para o nosso momento Florinda. Gente, eu queria falar um monte de outras coisas, assim, aprofundar em cada um desses temas. Mas como eu já fiz o convite para ela voltar, sempre, inclusive, não é só voltar uma vez, voltar sempre. Eu tô mais calma. Só um tema. Isso, exatamente. Exatamente, é a minha proposta. Hoje nós vamos falar só sobre isso, só sobre aquilo, porque tem muita informação, Muita né? coisa. E eu vou estudar um pouco melhor também sobre cada coisa, até para eu saber perguntar melhor, assim, sobre cada uma dessas coisas. Mas queria passar para o nosso momento Florinda. Eu vou fazer umas perguntinhas e aí você responde o que vier à sua cabeça. Ai, meu Deus. Você já foi inspirada por alguma mulher? Quem e por que você foi inspirada por ela? Nossa, já, com certeza. Assim, minha maior inspiração é minha mãe. Com certeza. Fui e sou inspirada por ela.
Tem até como tomar cuidado para não falar, senão chora. Minha mãe, assim, é meu exemplo de força, de mulher, de esposa, de mãe, de trabalhadora, de empreendedora, sabe? Eu tenho orgulho demais dela, da força dela. E assim, hoje, a força que eu tenho, da Ariane forte que eu tenho, eu devo a ela. Porque assim, ela, disso de ser brava, de ser rígida, foi que me tornou forte, fez eu ser uma mulher mais forte. Porque o fato da gente ser filho único, as pessoas às vezes entendem, e acontece na maioria das vezes, como que é o mimado, é o que os pais alisam, aquele que, né, tem tudo o que quer e faz tudo o que quer. Comigo não foi desse jeito. Você não teve esse Não privilégio. tive esse privilégio de filho único. Não posso reclamar que tive muitos privilégios, né? Mas assim, disso não. Porque elas sempre me criaram para ser forte, dar conta de saber fazer de tudo um pouco, me virar e assim, o que eu não sei fazer é aprender a fazer e se virar, porque daí a mãe que quer a menininha, o pai que cria o filho homem, então os dois foi lapidando ali um pouco de cada coisa, né? Mas com certeza minha mãe, se assim, ó, o que eu tenho de força hoje, de falar assim, não, eu sou forte, que às vezes acontecem situações, amigas minhas falam, meu Deus, Irene, como você é forte? Aí quando fala como você é forte, eu penso, de quem que eu me inspirei nessa fortaleza e de ser forte é dela, com certeza. Que lindo. Com certeza ela vai estar chorando nessa hora. Como que você gostaria de inspirar mulheres? Nossa. Ai, se eu pudesse inspirar na força também, na força e ser mais saudável, cuidar de si. Disso que eu falei pra você, assim, que nosso corpo, nós somos é a nossa casa, né? Então, assim, como que você tem cuidado da sua casa? De todas as formas. Seja de uma pequena coisa de cuidar do seu cabelo, de cuidar da sua unha, de cuidar da sua saúde, né? Principalmente das mulheres, eu pego muito no consultório, dependendo da idade, você já fez sua ultrassom transvaginal, já fez ultrassom de mama, já fez seu preventivo, tá cuidando da sua saúde, como que tá? Porque às vezes a gente abandona muito do nosso eu feminino de mulheres para mãe, para o lar, né, para ser mãe, para o lar. Eu não sei porque eu não sou mãe, mas assim, eu vejo muitas mulheres às vezes deixando elas, esquecendo delas para o outro. E em conversa de consultório eu falei, se você não estiver bem, quem que vai cuidar dos outros se você não está bem? Então, primeiro cuidar de você estar bem para estar, né, em plenas forças e bem consigo para poder cuidar do outro. Então, seria isso, cuidar da saúde, do emocional, do físico, tudo, porque uma coisa vai puxando a outra. Eu falo que se a gente está alinhado com o corpo, mente e espírito, ninguém para, gente. Não para. Agora, um desses cai é como se fosse uma cadeira que cai uma perna. O espírito não tá legal, eu tô trabalhando meu corpo e minha mente, mas meu espiritual não tá bom, é como se fosse aquela cadeira que tá faltando. E para todos, né? Então, assim, a gente tentar trabalhar tudo isso. Se eu pudesse esperar, tentar cuidar do corpo, da mente, do espírito nosso, para daí poder ajudar os outros. Concordo plenamente, defendo demais isso. Muito bem. Conselho para os homens. Que conselho você daria para os homens? Sejam pacientes com as mulheres. Sejam pacientes, ou ela tá na TPM, ou ela tá na menopausa, ou ela tá grávida. Gente, Sejam pacientes. muito pacientes. Eu acho que assim, a mulher, ela, por mais que a gente busca essa nossa independência financeira, hoje em dia, independência. Acho que de qualquer forma a gente não deixa de ser aquela mulher que quer que sejam pacientes, que quer ser cuidada, né? Então, assim, eu acho que o homem ele tem que ter isso, um pouco mais de paciência, um pouco mais de cuidado com a mulher, por mais independente, por mais forte que ela seja, ela não deixa de ser mulher, né? E de ter esse lado dócil, esse lado que precisa ser cuidado. Acho que é essa paciência, esse cuidado que eles deveriam ter, que às vezes esquece, né? Muito bom, gostei. Momento Florinda, você estaria vivendo algum momento assim de florescimento em alguma área da sua vida? Com certeza, muitos. 2025 veio assim, eu falei, vou tomar muitas decisões e florescer mesmo, florescer. Porque às vezes a gente coloca tantas metas que a gente quer pra gente, só que a gente não faz nada para que isso aconteça, né? Eu venho muito pro lado profissional, assim, parece que se eu tô bem no meu profissional, vai tudo bem. Então, da parte profissional, esse ano eu coloquei como meta que eu ia atender só no consultório particular.
E não é uma decisão fácil, né? Porque, assim, a gente que é acostumado a ter 1, 2, 3 trabalhos, quando você dá essa desacelerada, gera muita ansiedade. Então, assim, eu, no mínimo, quando eu estava trabalhando, eu trabalhava em 3 trabalhos. Eu atendia PSF, atendia particular, atendia fórum. Vez ou outra, teve uma época que eu trabalhava das 7 da manhã à meia-noite, praticamente, saindo de um trabalho, entrando no outro. Então, a gente fica nesse ritmo muito frenético. O que eu quis? E meu sonho sempre foi trabalhar só no particular. Foi uma coisa que eu acho que Deus também foi colocando no meu coração, que era algo que eu sempre tive muita vontade. Por quê? Para conseguir ter qualidade de vida, ter tempo, né? E assim, impactar de uma forma mais assertiva a vida das pessoas, porque no público é algo tão corrido, é algo que às vezes foge de você ali, você não consegue. Então assim, eu tô florescendo nessa parte do particular, de focar, sair de todos os públicos que eu tava, recusei até entrar em outros para poder me dedicar para o particular. Então, assim, quero florescer nessa parte da nutrologia, da endocrinologia, para poder dedicar tempo de estudo, tempo para trazer para o meu paciente no consultório. Então, com certeza, nessa parte e na fé. Na fé, que eu quero me aproximar mais de Deus, de ter aquela intimidade que eu tive muito tempo atrás, conforme na nossa rotina a gente vai se desligando e vai perdendo. E assim, é muito bom, porque quando a gente sente que a gente está conseguindo isso, eu tenho conseguido ler mais a Bíblia, ter mais momentos, então assim, florescendo na fé e no trabalho, com certeza. Muito bom. Em que você gostaria de ser parecida com Jesus? Eu acho que, nossa, tantas coisas. Mas o mais de tudo, eu acho que não sei, a bondade, o perdoar, o ser tão bom que tem 2 coisas assim de Jesus que me impacta bastante na Bíblia, várias, né? Mas aquela, não sei falar quem, mas aqui, ai, não atire quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E ele fala, ai, volte, não julga, né? Não julgou, não julgar. Porque às vezes a gente, mesmo inconsciente, acaba julgando pessoas, situações. Isso é algo que eu não quero ter pra mim. E a parte de dê um tapa na sua cara, você ter a capacidade de virar pra pessoa dar o outro e tá tudo bem, ter essa bondade assim extrema. Eu acredito que eu tenho um pouco disso, só que não tanto nesse nível quanto Jesus. Então, assim, esse amor pelo próximo mesmo. Eu faço tudo que eu posso pelo próximo, só que tem aquele amiguinho que não coopera muito, e você fala, esse aí eu não consigo amar tanto, não. Esse amiguinho aí força. É nisso que eu não quero ter, sabe? Eu quero conseguir falar, não, tá tudo bem, e fluir tranquilamente, mas a minha parte humana às vezes não deixa. Então, se eu pudesse me parecer com Jesus, era isso, amar o próximo como a ti mesmo, né? Amar ele sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Com certeza. E muitas coisas. Imagina se a gente fosse. Eu falo, imagina se eu fosse metade do que Jesus era. Meu Deus. Não, a gente falha muito. Falha. Falha demais. É Né? verdade. É um desafio lançado para todos nós, né? Sim. Mas eu acho que assim, a busca, a gente não vai conseguir nunca, mas a gente precisa ter essa busca ardendo no nosso coração todos os dias, Uhum. né? Porque é querer estar perto dele todos os dias Sim. para que essa presença dele impacte a nossa vida a ponto da gente ir sendo transformado por ele, né? Uhum. E se não for uma busca diária, a gente se perde, né? Verdade. E se perde com muitas coisas, porque o mundo é muito atrativo, com muitas coisas, né? Então, se a gente não tem essa busca todos os dias, a gente vai se perder completamente. E se a gente está próximo dele, alguma coisa com ele a gente vai aprender também todos os dias, né? Com certeza. Gente, depois eu falo. Eu quero te presentear com essa Bíblia, que a intenção é a gente proclamar essa palavra ao Uhum. máximo de pessoas possível. Só que você vai ficar completamente à vontade caso você já tenha uma Bíblia e queira presentear alguém com essa Bíblia, Uhum. tá bom? Uhum. O fato é a gente proclamar essa palavra, Uhum. mas eu deixei um versículo aqui para você e eu tentei caprichar na letra, porque um tempo atrás eu sempre dou para as convidadas e eu não estava caprichando muito na letra. A minha convidada postou, eu fiquei com vergonha da letra. E hoje eu fui com muita calma, Tá. palavra por palavra, para melhorar um pouquinho a Tá letra bom. para você, tá? Tá. E o versículo que eu separei é esse para você meditar. Isso, para você meditar. Uhum. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável.
tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Para sua reflexão, por quê? Você é uma pessoa especial e admirável. Eu ficaria aqui horas e horas te ouvindo e eu fico assim, olhando ela falar, gente, que mulher linda. Dá vontade de a gente ficar, Ariane, te olhando. Você é linda, você é doce. E aí eu não quero que você nunca se esqueça do quão Deus te fez assim, de um modo maravilhoso e admirável. Então você sempre vai lembrar desse versículo, mesmo que essa Bíblia não esteja com você. Obrigada, obrigada. Obrigada pelas palavras de carinho. Você transmite isso também, viu? Beleza, doçura, uma serenidade. É muito bom ter mulheres como você que incentivam outras mulheres, que quer ouvir outras mulheres, dar essa voz para outras mulheres. Com certeza, não foi por acaso o seu podcast, com certeza Deus tem algo preparado nisso, né? Você alcança o coração de muitas mulheres e vai alcançar mais e mais, que seu podcast cresça muito, assim, se alcançar de um nível que você nunca imaginou, viu? É o que eu te desejo. Ai, gente. É o que Ela eu vai te me fazer desejo. chorar mesmo? Como assim? Você Não quase me pode. fez chorar, eu tô aqui controlando. Aí quando as pessoas falam a mim assim, nossa, calma, serena, quem me conhece falando, calma, serena. Mas é interessante. Eu sei que tem essa nuance, assim. Essas pessoas que aparentemente. Como você falou para mim, o Luciano às vezes não vai ter essa mesma opinião, assim. Às vezes eu sou brava, assim, É, sabe? Mais impaciente. sim, Mas eu sei que a gente também tem essa doçura. E você tem também, né? sim. São as nossas 1001 versões, Isso, né? exatamente. Eu queria Sim. muito te agradecer por ter aceitado esse convite. Você acrescentou muito conhecimento para nós hoje. Você é maravilhosa e você foi maravilhosa aqui. O convite, claro, está estendido para você voltar inúmeras outras vezes, porque eu acho que são assuntos muito relevantes para a gente estar tratando aqui. Eu espero que todas essas coisas que você falou causem um impacto profundo e grande na vida de todo mundo que está assistindo, para a gente se despertar para ter uma vida melhor. Então, muito obrigada. Foi maravilhosa. Você é lindíssima, belíssima. Obrigada. E você quer falar algumas últimas palavras? Ai, não sei, eu acho que assim, o que eu queria finalizar é falando, agradecendo, né, a você mais uma vez, e pra gente tentar ter esse equilíbrio do cuidado, que é assim, acho que a mensagem que se eu pudesse transmitir hoje é o equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Se a gente conseguir estar com tudo isso alinhado, a nossa vida vai fluir de uma forma melhor, não só nesse ano, como para sempre, né? Então, assim, como que a gente cuida do nosso corpo? Alimentação, atividade física, né? Da nossa mente, fazendo coisas prazerosas para nossa mente, edificando com a natureza, passando pela psicóloga, cuidando, porque é necessário, faz total diferença. Às vezes o que a gente não consegue lidar sozinho, o outro traz reflexões para que a gente consiga melhorar, né? A nossa mente. E espírito é a palavra, tá aqui. Não tem assim, o homem vai falar muitas coisas, mas a gente saber o que realmente está aqui, né? Tá na Bíblia. Então, se a gente conseguir manter esse equilíbrio desses três, a vida vai fluir bem melhor, né? É isso. Muito bem. Gente, é maravilhosa, não é? Sou suspeita para falar, sou fã. Sou fã de carteirinha dessa pessoa. Não. Linda. Vocês gostaram, gente? Eu espero que vocês tenham amado, assim como eu amei. Compartilhe esse conteúdo para ajudar outras pessoas, porque são assuntos muito relevantes. Eu espero que você nos siga nas nossas redes e que você também esteja aqui com a gente no próximo Florinda Cast. Fiquem todos com Deus e até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau.